Ok, então sem mais delongas, vamos. Acho que eu não sei, porque às vezes os relatos me enganam, sabe? Às vezes eu acho que ele é muito longo, e às vezes ele é longo, mas não é tanto. E às vezes eu acho que ele é ok e ele é bem longo, então. Mas ele é longo, tá? Mas é longo. Vamos lá. De que vale tanta maldade? Vamos ver. Onde eu ponho minha fãzinha aqui? De que vale tanta maldade? Olá, Ana, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Adoro o canal e passo o dia trabalhando e ouvindo seus relatos com o fone. Sou. Eu, não sei, eu leio tudo. Pode ler, né? Tá. Sou ilustrador e roteirista e passo o dia no computador desenhando ou escrevendo. É inspirador ouvir você. Que legal, fico feliz. A história que conto é minha. Eu vivi com a minha mãe e ela me ajuda a narrar todo o acontecido aqui ao meu lado. Se houver nomes, estarão trocados. Estou enviando através do e-mail da minha esposa. Ok, sem problemas. Preparem a pipoca, o suquinho de laranja e o Rivotril, porque vai dar raiva. Vixe. A história é grande. Bom, desculpe os muitos detalhes, é que, como roteirista, tudo vira roteiro. Meu nome é Fulano, tenho 50 anos e um filho de 13. Sou casado há 25 anos. Meu relato começa em 1967, quando meus pais se casaram. Foi uma linda cerimônia. Meus avós maternos tinham uma ótima situação financeira e fizeram um casamento chique com muita pompa. Meu pai era de família mais simples, mas meus avós maternos, apesar de terem muito dinheiro, eram pessoas simples e se davam muito bem com a família do meu pai. Porém, meu avô materno vivia dizendo à minha avó e à minha mãe que não achava que esse casamento seria bom. Por muitas vezes, perguntava à minha mãe se ela estava bem certa em se casar. E ela, apaixonada, dizia que sim. Meu avô conseguiu um bom emprego no aeroporto da cidade para o meu pai. Meu avô tinha muito conhecimento. Era dono de uma das maiores e a primeira concessionária de carros da cidade. Pois bem, meus pais se casaram e foram passar a lua de mel na Europa. Presente dos meus avós maternos, que também alugaram um apartamento para o casal e mobiliaram tudo. Quando voltaram de lá, da lua de mel, encontraram a casinha deles pronta e muito bonita. Meu pai era um homem carinhoso com a minha mãe e muito brincalhão, trabalhador e muito ligado à família. Mas o meu avô seguia dizendo que achava que o meu pai era um homem fraco e por muitas vezes mandava o meu pai se manter sempre perto de Deus e pedir que Deus sempre lhe desse forças, que o resto viria. Meu avô era um pouco médium, sensitivo, sei lá. Ele falava umas coisas que aconteciam. Tinha umas sensações, umas coisas. Ele tinha umas sensações e coisas aconteciam. Enfim, ficaram casados e o meu pai trabalhava muito. Minha mãe fazia faculdade à noite e dava aulas durante a tarde em uma escola, até que ela engravidou. Meu pai ficou radiante, feliz demais. Contou para todo mundo, saiu distribuindo charutos para todos na rua, bem a cara dele mesmo. Os 9 meses de gravidez se passaram tranquilamente com os meus pais muito unidos e felizes. Mostraram o quartinho para montaram o quartinho para mim com capricho e muito carinho. E no dia 8 de março de 71, minha mãe, sozinha em casa, começou a sentir as dores do parto. Correu para ligar para os meus avós, afinal ela estava sozinha em casa e o meu pai no trabalho. Meus avós correram para buscá-la e ela, logo após ligar para os meus avós, ligou para o trabalho do meu pai. Como ainda era muito cedo, ele ainda não tinha chegado. Devia estar a caminho. Deixou um recado e logo os meus avós chegaram e foram para a maternidade. Chegando lá, minha avó ligou para o trabalho do meu pai e conseguiu falar com ele, que disse que iria imediatamente. E não havia recebido o recado da ligação da minha mãe. Guardem essa informação. Às 10h58 da manhã eu nasci e o meu pai não havia chegado ao hospital.
Meu padrinho, primo e melhor amigo da minha mãe foi quem ficou com ela todo o tempo e também na sala de parto. E foi ele quem escolheu o meu nome. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. A música tá ok. Tá ok. Só pra eu não me perder aqui. Beleza. Meu pai só foi chegar à maternidade depois das 8 horas da noite. Muito lesado, lerdo, como se estivesse bêbado. Mas não havia bebido. Ele não tinha cheiro de bebida, nem nada. Mas, sei lá, parecia drogado, muito estranho mesmo. Toda a família estava no hospital. As irmãs do meu pai, a mãe dele, toda a família enorme da minha mãe. E todos acharam a mesma coisa, que ele estava drogado. Quando perguntaram onde ele estava, ele não sabia responder. Dizia que não sabia, que tinha saído do trabalho logo após falar com a minha avó, e o resto ele não lembrava. Minha mãe foi dias depois para casa comigo e a vida seguia tranquilamente. Meu pai e ela felizes com o filho, curtindo muito. Meu pai saía todos os dias para trabalhar e ligava para casa várias vezes por dia para saber se estava tudo bem, se minha mãe precisava de alguma coisa, tudo com muito carinho. Até que 15 dias após o meu nascimento, o meu pai levantou-se da mesa de jantar, após comer o jantar feito carinhosamente pela minha mãe, beijou-lhe a testa e foi para o quarto. Minha mãe foi tirar a mesa e arrumar a cozinha e logo foi se sentar na sala para me amamentar. E qual foi sua surpresa quando meu pai aparece na sala com uma mala nas mãos, dizendo que estava indo embora? Como assim, indo embora? Minha mãe perguntou isso, né? Eles nunca brigaram. Eles tinham acabado de ter um filho. Ele era um marido amoroso, mostrava ter muito amor também pelo filho. Que loucura era essa? E a resposta dele foi a seguinte: essa criança chora muito. Adeus. E assim saiu pela porta. Gente, eu já contei esse relato aqui. Eu fico sempre com essa sensação, essa história não me é estranha. Mas eu acho que eu não contei, eu contei? Não sei, gente, tô confusa. Ou será? Porque às vezes o que acontece? Eu leio um pedaço da história e falo, beleza, vou contar ela. E aí depois eu fico com aquela sensação, será que eu contei ou eu só li pra mim um trecho? Ai, gente, se eu já contei, me perdoe, mas eu não consigo lembrar se eu contei. Se eu contei, eu não anotei. Mas geralmente eu anoto que eu já contei. O problema é quando às vezes a pessoa manda 2 vezes a mesma história com títulos diferentes. E aí eu acabo caindo nessa, mas por favor não façam isso. Mas vamos continuar. Não sei, às vezes eu só li realmente esse trecho. Não sei. Vamos lá. E foi assim, ele falou que a criança chorava demais, saiu pela porta. E minha mãe ficou tão chocada que não disse nada. Ficou alguns minutos processando a informação, sem saber o que pensar. Até que ligou para os meus avós, que vieram imediatamente. Não antes do meu avô ligar para um advogado dele, pedindo que o encontrasse na casa da minha mãe. Horas se passaram e realmente o meu pai não voltou. Ligaram para a mãe dele, para as irmãs, e ninguém sabia de nada. Minha avó paterna veio imediatamente para nossa casa ao saber do ocorrido, chocada com a atitude do filho. Passou a noite comigo e com a minha mãe, que só chorava de tristeza. Pela manhã, seguindo a orientação do advogado, o meu avô levou minha mãe à delegacia para registrar abandono de lar. Pois bem, Ana, os dias se passaram e ninguém sabia onde o meu pai estava. Nem no trabalho ele foi mais, logo sendo demitido por justa causa. Bom, passou, ele está dividindo por capítulos. Esse foi o capítulo 1, agora veio o capítulo 2 da história. Passou mais de 1 ano. Fomos morar com os meus avós maternos, minha mãe se divorciou no litígio e nem na audiência o meu pai compareceu. Mandou um advogado com uma procuração. Ficou estipulado uma pensão que era miserável, já que ele não tinha emprego. Recebíamos visitas de toda a família do meu pai e ninguém tinha notícias dele. Apenas um único telefonema que ele deu à minha mãe
apenas um único telefonema que ele deu à mãe dele, dizendo que ele estava bem e que não se preocupassem. Até que houve um segundo telefonema, 1 ano e 7 meses depois, onde ele disse à minha avó paterna que estava fazendo faculdade de Direito, estava casado e com uma filha. Ela, que frequentava a nossa casa todos os finais de semana, logo contou aos meus avós. É importante ressaltar que a minha avó paterna e as minhas tias, irmãs do meu pai, ficaram todas indignadas com o que ele fez. Ele se afastou de todos, não só da família, mas também dos amigos. Ninguém sabia dele, ninguém tinha notícias. Todos ficaram chocados com a notícia dele ter casado e já ter uma filha, mas ainda assim continuou afastado de todos. Aninha, os anos passaram, a vida seguiu. Minha mãe casou-se novamente quando eu tinha 4 anos e ficou casada por 10 anos com um ótimo homem que aprendi a chamar de pai. Eles não tiveram mais filhos, mas foram muito felizes. Não me lembro de ter perguntado algum dia pelo meu pai. Nunca questionei, nunca ouvi ninguém da minha família falar mal dele. Eu simplesmente sabia que ele existia e nem me lembro como sabia da história dele ter ido embora quando eu tinha 15 dias de vida. Nós continuávamos a receber toda a família dele. O marido da minha mãe as recebia muito bem. E minhas avós e as minhas tias gostavam, e a minha avó e as minhas tias gostavam muito dele também. É isso? Dele? De quem? Peraí. Do marido da mãe. Entendi. Quando eu tinha 9 anos, a minha avó falou que tinha encontrado com meu pai e que tinha conhecido a mulher dele e a filha e que não gostou da esposa dele. Disse ainda que foi a única vez que os encontrou e que mesmo ele insistindo para se reaproximar da família, ela não queria. Disse que as minhas tias às vezes os viam, mas também em poucas ocasiões, como nos aniversários da menina apenas. Minha avó ficou totalmente do lado da minha mãe, apoiou em tudo e virou as costas para o meu pai. Notamos que quando ela contou isso, que foi conhecer a esposa e a filha dele, ela falou com uma certa raiva. Foi a única vez que notamos esse sentimento na minha avó paterna. Era uma pessoa incrível. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe se separou do segundo marido, mas de forma amigável. Ela já tinha um bom emprego nessa época, era concursada em um banco da cidade, e o meu padrasto trabalhava em uma famosa empresa de refrigerantes. Ele deixou a casa para nós e todo final de semana vinha me visitar e nas férias me levava para viajar. Anos depois ele se casou e teve 2 filhos e nunca deixou de me tratar como filho. Sempre vinha me ver aos finais de semana. Fui eu que levei as alianças no casamento dele. Com o tempo, a minha mãe e a esposa do meu padrasto ficaram amigas e parecíamos uma grande família. Passávamos o Natal juntos, viajávamos juntos. Eu sei que isso é estranho para muita gente, mas para nós era normal. Meu padrasto às vezes viajava com a esposa e com os filhos. Na verdade, às vezes meu padrasto viajava com a esposa e os filhos ficavam na minha casa e a minha mãe cuidava com o maior carinho. 10 anos depois, a minha mãe casou-se pela 3ª vez e está com esse marido até hoje. E ele e meu padrasto se tornaram grandes amigos também. Mas vamos voltar aqui à nossa história. Capítulo 3. Meu pai vivia devendo a pensão alimentícia que devia me pagar. E a minha mãe vivia colocando ele na justiça. E ele pagava para não ser preso e meses depois parava de pagar novamente. Ele pagava a pensão para não ser preso e depois parava de pagar a pensão novamente. Isso se arrastou até os meus 24 anos, que foi quando acabava a pensão. Porém, quando eu fiz 16 anos, a minha tia mais velha, irmã do meu pai, veio me dizer que o meu pai queria me conhecer. Sim, Ana, eu já tinha 16 anos e ele nunca teve interesse em me conhecer. Na verdade, nunca me fez falta também. Meu padrasto sempre foi o meu pai e é até hoje. Quando me casei, minha esposa tem o pai falecido, sabe? E foi o meu padrasto que a levou ao altar. Enfim, conversei muito com a minha mãe, com o meu padrasto e, por fim, resolvi que iria.
Na verdade, eu tinha curiosidade, era só isso. Então minha tia marcou o encontro em uma churrascaria. Ela veio me buscar em casa e lá fomos nós. Lembro muito bem desse dia. Entrei no restaurante e imediatamente olhei para ele. Ah, um detalhe. Eu nunca tinha visto nenhuma foto. Minha mãe jogou todas fora. Do casamento, da lua de mel, tudo foi pro lixo. Eu não fazia a menor ideia de como ele era. Mas assim que olhei para ele, eu sabia que era ele. Eu não senti nada, nenhum sentimento. Era incrível como eu era parecido com ele. Isso me incomodou até um pouco. Me lembro de pensar em como essa semelhança poderia ter sido difícil para minha mãe. E ainda assim ela sempre foi minha melhor amiga e a melhor mãe do mundo. Cheguei na mesa que ele estava e dei boa tarde. Ele levantou e me abraçou. E eu não consegui retribuir. Permaneci parado. Ainda achei estranho aquele homem me abraçar e passar a mão no meu rosto. Minha tia se despediu e saiu, nos deixando sozinhos. Eu não conseguia comer. Eu me sentia enjoado. Ele falava sem parar, dizia que era sócio de um escritório de direito, que morava em tal bairro, que tinha uma filha, que eu precisava conhecê-la, que a esposa dele era ótima, que iríamos marcar um encontro, que passaríamos a nos ver sempre. Em nenhum momento ele me perguntou se eu queria tudo isso. Não se desculpou pelos 16 anos de ausência, não me perguntou sobre a minha vida, nada sobre mim era do interesse dele. Eu acho que ele falou por mais de 1 hora. Falava, comia e bebia uísque. Em um certo momento perguntou se eu aceitava um pouco da bebida. Nesse momento eu tive vontade de gritar. Eu lembro de ter apertado a minha perna por baixo da mesa para me controlar e respondi simplesmente: como advogado, o senhor deve saber que eu sou menor de idade e não posso beber. Ele riu e continuou aquela conversa maluca dele e da família feliz que ele tinha. Umas 2 horas depois, me chamou para dar uma volta. A churrascaria era dentro de um shopping e assim fomos. Ele seguia falando sem parar, até que perguntou se eu encontrava com as minhas tias e com a minha avó, a mãe dele. Eu respondi que sim, que nos víamos toda semana, que inclusive no dia anterior ela tinha dormido na minha casa e que tínhamos um quarto para ela na nossa casa. Esse foi o único momento que ele parou de falar. Continuou andando calado por um tempo até que disse: que bom, meu filho, que ela tem contato com você. Ela só viu sua irmã quando ela tinha 9 anos. Desde então não nos vimos mais. Eu ouvi calado e continuei andando. Nesse momento passávamos por uma loja de marca famosa e bem cara. Ele me puxou para dentro da loja e disse que queria comprar roupas para mim. Me mandou escolher o que eu quisesse, que podia escolher qualquer coisa. Agradeci e disse que eu não precisava. E ele dentro da loja, falando alto, pegando as coisas, me mandando experimentar. Os vendedores já vieram atender e eu seguia dizendo que eu não queria, que eu não precisava. Ele não desistiu. Foi pegando um monte de coisas e mandando pegar no meu tamanho, dizendo que ia levar. Eu não me lembro de valores, mas lembro que ele comprou muita coisa. E saímos da loja com umas 10 sacolas. Parte ele carregava e outra parte eu levava meio que a contragosto ainda. Passamos 5 horas juntos e em nenhum momento ele me fez perguntas sobre mim. Poucas vezes eu abri a boca. Em uma hora pré-determinada, encontramos com a minha tia em um café do shopping e ele se despediu dizendo que adorou me conhecer e que iria me ligar para nos encontrarmos mais. Fui para o carro com a minha tia, que estava surpresa em ver todas aquelas bolsas de compras, até que ela perguntou o que era tudo aquilo. Eu disse que ele tinha insistido em comprar, mas que não me sentia confortável em aceitar. Mas ele não me deixou falar, então eu fiquei com as sacolas. Ela perguntou se eu tinha escolhido tudo aquilo e eu disse que não. Expliquei que ele mesmo tinha escolhido tudo, que eu nem tinha provado nada. Ela tentava puxar assunto enquanto dirigia para minha casa. E eu gostava muito dela. Tínhamos um bom relacionamento. Mas eu entendia que era do irmão dela que estávamos falando. E ela percebeu isso. E disse: Fulano, pode falar. O que você achou? Como você está se sentindo? E eu disse: tia, eu achei estranho. Ele falou sem parar, não perguntou nada sobre mim. Eu pouco abri a boca.
Ele bebe demais. Me ofereceu uísque. Eu não gostei disso. Puxa, fulano, eu sinto muito, ela disse. Ele devia estar nervoso. Vão se encontrar outra vez? E eu respondi, não sei, tia. Ele disse que ligaria, mas eu não dei o telefone e nem sei se quero. E ela continuou, fique à vontade, fulano, faça apenas o que você quiser. Bom, e assim voltamos para casa, calados o resto do caminho. Ao chegar em casa, meu padrasto e sua esposa estavam lá, junto com a minha mãe, meus avós maternos e minha avó paterna, que estava passando o fim de semana na minha casa. Me fizeram 1000 perguntas, expliquei que eu não me senti bem, que eu tinha achado tudo muito estranho, nem sabia se eu queria ficar com aquele monte de roupas. Minha avó paterna, na hora, disse, muito estranho ele gastar esse dinheiro todo. Sua tia disse que ele está desempregado, que é a mulher dele que paga as contas todas? Aquela velha com quem ele casou? Nessa hora, todos olhamos para ela. Que velha, vó? Ela é velha, muito mais velha que ele. Eu não gostei dela quando conheci, não. Ele disse que era sócio de um escritório, vó, eu disse. E ela respondeu, bem, pode ser. Eu não falo com ele há muitos anos. Só sei o que suas tias falam. Bom, conversamos muito esse dia, todos me deixaram à vontade para fazer o que achasse melhor e ninguém falou mal dele. As roupas ficaram lá nos sacos por dias, eu não me sentia bem nem em chegar perto dos sacos. Isso ocorreu em um fim de semana. Na quarta-feira, ao sair da escola, dou de cara com meu pai lá, encostado no carro me esperando. Como se 16 anos não tivessem passado, como se não tivéssemos acabado de nos conhecer, me chamando para almoçar. Eu não sei por que motivo eu não quis entrar no carro com ele e sugeri almoçar em um restaurante na rua do colégio mesmo. Fui até um orelhão, avisei minha mãe e fui almoçar. O almoço foi bem parecido com o outro, onde apenas ele falava e eu ouvia. Falava o tempo todo da família dele e nada perguntava de mim. Acabamos e fui para casa de ônibus. Não aceitei a carona que ele me ofereceu. Eu achava aquele homem estranho. Parecia um ator representando um papel muito louco. Não era normal um pai sumir 16 anos e voltar assim. Mas vida que segue. No final de semana seguinte, minha tia... não sei quem. No final de semana seguinte, não sei quem, teve uma crise muito forte de bronquite. Eu acho. Então, acho que ele está falando dele. No final de semana seguinte... Eu tive uma crise muito forte de bronquite e fui internado. Eu nunca tive bronquite na vida. Fiquei muito ruim mesmo e só me recuperei 7 dias depois. Ao voltar para casa com o meu avô materno, notei que as sacolas com as roupas não estavam mais no meu quarto e logo ele explicou. Fulano, eu dei as roupas que estavam aqui. A energia não era nada boa. Se você quiser, a gente vai ao shopping no final de semana e eu compro novas para você. Pode escolher, tá? Eu agradeci e disse que não precisava. Ele, minha mãe e meu padrasto não me deixavam faltar nada. Eu era um bom filho, um bom aluno e eles me recompensavam bem por isso. Nada nunca me faltou. Não questionei sobre ele ter dado as roupas. Já tinha aprendido que quando meu avô falava alguma coisa, tinha sempre um bom motivo. Ele era uma pessoa quieta, mas sempre parecia sentir as coisas. Meu pai começou a aparecer na porta do colégio quase toda semana me chamando para almoçar. E lá ia eu ouvir as histórias dele. Isso deve ter durado 1 ano aproximadamente, até o dia que ele me chamou para ir jantar com a esposa e a filha. Disse que viria me buscar tal hora do sábado e iríamos para tal restaurante. Dizia que elas estavam muito ansiosas em me conhecer. Aceitei o convite, mas disse que eu preferia encontrar com elas lá. Eu disse que pediria para minha mãe me levar. Notei que ele ficou nervoso, insistindo em me levar, mas disfarçou e concordou no final. Muito bem, o dia chegou e meu padrasto achou melhor que ele me levasse e ficasse no restaurante. Afinal, meu pai não o conhecia, então assim fizemos. Entramos separados e fui para a mesa onde o meu pai estava com a sua família feliz. Realmente a mulher dele era muito mais velha e não tinha nada que me convencesse que eles eram um casal.
Meu pai era um homem alto, bonitão, moreno, de olhos claros, com o corpo forte, como quem malha. E a mulher era, além de velha, feia. Era uma mulher enorme, de cabelos curtos, já meio grisalhos, e um óculos pavoroso, bem gorda. Se os visse na rua, jamais diria que são um casal. E a minha irmã, entre aspas, era o que chamávamos de Patricinha. Toda arrumada, cabelo muito penteado, maquiagem suave, muito bonita, com os mesmos olhos verdes do meu pai e meus. As cumprimentei com um balançar de cabeça e me sentei. Elas responderam o cumprimento da mesma forma. Meu pai lá estava da mesma forma de sempre, falando sem parar e nós três calados. E em um enorme desconforto também. Estava claro que elas não queriam me conhecer, que estavam ali contra a vontade, assim como eu. Depois de muito blá 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 do meu pai, finalmente minha irmã perguntou: Fulano, quantos anos você tem? Imediatamente ouvi o meu pai e a esposa se olharem. Eu disse: tenho 16, e você, fulana? Antes mesmo que ela respondesse, a mãe dela disse: Fulano, você é um belo rapaz. Vai bem na escola? Vou sim, senhora, sou um bom aluno. E ela continuou: e que faculdade pretende cursar? E eu respondi: penso em fazer belas artes ou história da arte. Eu gosto muito de artes, eu desenho bem. Nunca pensou em fazer direito? Perguntou meu pai. O pai me pergunta se o pai pergunta. Nunca pensou em fazer direito? Perguntou meu pai. Não, senhor. Prefiro fazer uma coisa que me faça feliz. E eu realmente gosto muito de desenhar. E a esposa perguntou: e de que pretende viver? E eu respondi: do meu trabalho, senhora. Fulano, você não precisa ser formal conosco. Somos a sua família, disse ela. Obrigada, senhora. É que fui educado assim. Acredito que com o tempo eu consiga me acostumar. Ana, essa foi a única conversa do jantar inteiro. Minha irmã não disse mais nada. Às vezes olhava para mim com curiosidade e abaixava a cabeça quando notava que a mãe a observava. Realmente eu estava me achando em um filme de terror. Às vezes olhava para o meu padrasto, que estava sentado sozinho em uma mesa na minha frente, e ele me devolvia o olhar. Era a única coisa que me deixava seguro ali. Acabamos de jantar e fomos nos preparando para sair. Notei meu padrasto pagando a conta e saindo do restaurante. Quando saímos e estávamos na calçada, eu vi o meu padrasto no carro do outro lado da rua, me esperando. Onde está sua mãe, fulano? Perguntou. A mulher, a esposa do pai dele. Onde está sua esposa, fulano? Ela não veio. Quem veio me buscar foi o meu pai. Falei sem querer. O quê? Disse o meu pai. É meu padrasto, na verdade. Eu tenho o costume de chamá-lo assim, já que fui criado por ele. Respondi já acenando para o carro. Eles vieram para ver o meu padrasto e acenaram também, sorrindo, como se estivéssemos felizes em família. Nessa hora eu pensei, não é possível, minha vida é um filme. E ri sozinho. Elas se despediram de mim e foram para o carro. Meu pai me deu um abraço e disse que na segunda-feira iria me encontrar na escola para almoçarmos. Concordei e atravessei a rua. Rimos muito no carro voltando para casa. Meu padrasto tinha o dom de tirar o melhor de tudo. Eu contando, ele falava coisas engraçadas e ríamos de tudo. Pois bem, segunda-feira chegou e lá estava o meu pai. Fomos andando para o mesmo restaurante de sempre e nesse dia ele parecia diferente. Parecia cansado, abatido. O senhor está bem? Perguntei enquanto andávamos para o restaurante. Sim, estou, só cansado. Estranhamente ele ficou quieto todo o almoço e quando acabamos ele disse que queria conversar. Filho, eu queria me desculpar por ter ficado todo esse tempo ausente, mas sempre te acompanhei de longe. Lá na saída das suas escolas, eu ia na saída das suas escolas te ver. Eu via fotos que as suas tias me mostravam. Eu perguntava tudo sobre você, mas eu não podia me aproximar, senão minha esposa ia me deixar. E eu não ia ver mais a minha filha, e eu não ia ver mais uma filha crescer.
Eu olhava para ele sério, prestando atenção no que ele dizia. Estranhamente, era o que eu queria ouvir desde o primeiro dia, mas não parecia verdade. Alguma coisa estava estranha. Eu sentia, assim, uma sensação estranha, mas eu não sabia explicar bem o que era. Ele pegou na minha mão e disse: "Sinto muito por tudo, meu filho. Fiquei muito triste em ver você chamar outra pessoa de pai, mas compreendo. Vamos lá no carro, eu tenho um presente para... Opa, afoguei. Tenho um presente para você." Eu não conseguia dizer nada. Comecei a sentir dor de cabeça desde a hora que ele tocou a minha mão. Saímos e fomos para o carro. Chegando lá, ele abriu e pegou uma sacola grande e de dentro da sacola tirou uma mochila jeans, de uma loja de marca. Era a mochila que todo adolescente de 1987 queria ter. E eu tinha uma igual, mas estava velha. Eu não comprava outra justamente por gostar da minha velha, onde vários amigos escreveram nela com canetas, onde eu mesmo tinha feito desenhos. Eu adorava a minha mochila. Tenho notado que você anda com essa mochila velha e como sua mãe não deve ter condição de te dar outra, eu comprei essa. Eu olhei para ele com uma cara feia e ele percebeu. "O que foi?" ele perguntou. "Senhor fulano," eu o chamava pelo nome. "De onde o senhor tirou que a minha mãe não tem condições? A minha mãe tem um ótimo emprego, ela ganha muito bem. Eu ando com essa mochila porque eu gosto. Ela tem história, ela tem memórias." "Ah, desculpe, eu não sabia, mas será que não pode fazer memórias com essa nova mochila?" E eu disse: "Posso tentar." Ele colocou a mochila no banco do carro e encostou no carro. "Olha, fulano, eu quero ser seu amigo. Eu não sei muito da sua vida nem da sua mãe. Suas tias não falam dela. Você podia falar mais de você para eu te conhecer mais?" "Tá bom, o que o senhor quer saber?" E então ele começou a fazer perguntas sobre a minha mãe. Onde ela trabalhava, quanto ela ganhava, se a nossa casa era própria, se ela tinha carro, se ela estava casada. Ele fez um questionário e eu fui ficando meio sufocado enquanto ele falava e por fim eu disse: "Olha, senhor fulano, o senhor disse que queria saber de mim e só perguntou da minha mãe. Nada disso é da sua conta. Eu não vou responder nenhuma dessas perguntas e honestamente eu acho que tudo isso não vai dar certo. Eu já tenho a minha vida e não tem lugar para o senhor nela. Demorou muito para aparecer." Falei isso virando já para ir embora. Ele pegou no meu braço e disse: "Peraí, fulano, eu não quis ofender. Mas sua mãe me coloca na justiça toda hora por causa de pensão. Achei que ela passasse necessidade. Vamos recomeçar, nunca é tarde." Eu queria gritar, eu queria bater nele de verdade, mas minha educação não me deixava fazer isso. Minha mãe o coloca na justiça porque é sua obrigação pagar. E se essa miséria que o senhor paga quando quer não dá nem para a mensalidade da minha escola. E essa miséria que o senhor paga quando quer não dá nem para a mensalidade da minha escola. E puxei o braço. "Tudo bem, fulano, desculpe, mas, por favor, leve a mochila." Pegou a mochila no carro e me deu. Ana, na hora que eu peguei a mochila, parece que enfiaram uma faca na minha cabeça, que já doía. Eu cheguei a me apoiar no carro para não cair. "Fulano, o que foi?" disse ele preocupado, me segurando. "Eu não sei, eu fiquei tonto", respondi. "Vem, eu te levo para casa, você não vai sozinho por aí, não." Meio desnorteado, eu entrei no carro com a mochila no colo e a dor forte continuava na minha cabeça. Fui dizendo por onde era o caminho, ele nunca tinha ido na minha casa. Ele me deixou na portaria do condomínio onde eu morava e nos despedimos. Eu devia estar muito abatido, porque o porteiro logo veio pegar no meu braço e foi me ajudando a chegar até em casa. No meio do caminho passamos por uma lixeira e eu larguei a mochila dentro da lixeira. E imediatamente minha cabeça parou de doer. "Fulano, você não pode jogar uma mochila nova no lixo. Sua mãe vai achar ruim", disse o porteiro. "Seu João, eu posso sim. Minha mãe não vai se importar. Pode deixar que eu sigo daqui. Já tô melhor." Ana, a dor passou na hora que eu larguei aquela mochila. Pelo rabo de olho, notei que o seu João estava pegando a mochila. E ainda pensei em dizer para ele não pegar, que tinha alguma coisa ruim ali. Mas eu estava tão cansado da dor que não disse nada e fui para casa.
Meu pai passou 3 meses sem aparecer. Até que do nada lá estava ele na porta da escola e fomos almoçar. Falou, como sempre, sem parar o almoço todo. E quando acabamos de falar, ele veio com a bomba. Filho, eu pensei muito e acho que você já tem idade para ter o seu próprio dinheiro. Então eu acho melhor, em vez de pagar a pensão para sua mãe, eu pagar direto para você. O que acha? Se pagar para mim ou para minha mãe não faz diferença. Para mim tanto faz, eu respondi. Ah, que bom! Então eu trouxe aqui um documento para você assinar. Ana, na hora parece que eu levei um empurrão de alguém e ouvi dentro da minha cabeça. Fulano não assina. Parecia a voz do meu avô e repetia, fulano não assina. Olhei bem para o meu pai e perguntei, o que é isso? Nada não, é só um documento dizendo que você abre mão da pensão. Aí eu te dou todo mês o dinheiro para você gastar no que você quiser. Ana, sabe aquela minha educação? Aquela que eu recebi a vida inteira da minha mãe, do meu padrasto, dos meus avós e dos meus tios? Então ela desapareceu nesse exato momento e eu dei o meu ataque ali mesmo dentro do restaurante. Fulano, você acha que eu sou idiota? Eu não vou assinar nada. E ele falou, filho, fala baixo, senta aqui. Eu falo baixo nada. Você pensa que eu sou burro? Você vai pagar do jeito que sempre pagou na conta da minha mãe. Não vou assinar nada e não quero mais ver a sua cara. Não venha mais. Virei as costas e fui embora bufando de raiva. Quando contei para minha mãe, ela ria sem parar. Eu ali, cheio de raiva e ela rindo. E fulano, eu te eduquei bem mesmo, hein? Ele achou que ia te passar a perna e você foi mais rápido. Ela ria sem parar e o telefone tocou. Era o meu avô, perguntando se eu estava bem. Disse que estava há horas com um pensamento forte em mim, como se eu estivesse precisando dele. Disse que estava em oração desde então. E eu disse, vô, sua oração funcionou. Ouvi sua voz na minha cabeça e nem te conto o que aconteceu. E lá fui eu contar tudo pro meu avô. Meu pai sumiu. Não ouvi mais. Nunca mais. Não tive mais notícias e nem nada. Capítulo 4. Deixa eu só dar um intervalinho aqui, gente, porque, cara, eu acho que eu já contei esse relato, mas ao mesmo tempo eu não acho que eu não contei. Eu não sei, eu estou confusa, gente. Não me é estranho tudo isso, mas olha só. Não sei, realmente não sei. Eu só vou dar uma procuradinha rápida aqui, tá? Opa. Para ver se eu acho esse relato, né? Será que eu já contei, né? Fico daquela. Deixa eu ver se... Ixi. Ai, fica difícil. Pode estar com outro título, se foi, pode ser... Ai, gente, eu realmente não sei. É muito relato que aparece aqui. E... eu realmente não sei. Vou continuar aqui, vamos ver. Tá bom? Ah, eu esqueci de trazer minha água, então... vou ficar com sede. Vamos lá agora para o capítulo 4. Em 2002, eu já estava casado, meus avós, todos eles já falecidos. Minha mãe já casada com o Antônio há tempos. E a vida seguindo bem, família toda bem. Meu padrasto e a esposa bem, meus irmãos, filhos do meu padrasto também bem, a vida estava uma maravilha. E recebo o telefonema no meu celular da minha irmã, avisando que o meu pai estava internado entre a vida e a morte e que queria me ver. Me passou o hospital que ele estava, o número do quarto e finalizou a ligação dizendo que quando eu chegasse no hospital,
Por favor, não dissesse à mãe dela que ela tinha me ligado. E logo desligou. Pensei bem, conversei com a minha esposa e minha mãe e resolvi não ir. Um mês depois, minha tia ligou avisando que ele havia morrido. Passou o horário e local do velório e do enterro, dei meus sentimentos e disse que eu não iria. Não fui. Ana, entenda que esse homem não foi nada na minha vida. Eu não tinha sentimentos por ele. Eu tive e tenho um pai até hoje, sempre terei, o meu padrasto. E hoje eu tenho 2, pois o Antônio é ótimo comigo, atual marido da minha mãe. Ele nunca fez parte da minha história, da minha vida. Eu não chorei, eu não fiquei triste, eu não senti nada. E vida que segue. Em 2005, minha irmã ligou novamente, dizendo que precisava encontrar comigo para falar do inventário. Eu disse que eu não queria nada, que ela podia ficar com tudo. Mesmo assim, ela insistiu e disse que eu tinha que assinar vários papéis, mesmo que eu não quisesse nada. Concordei e fui encontrar com ela. Nos encontramos em um café num shopping. Ela parecia bem, muito bonita, e me deu um abraço apertado. Perguntou como eu estava, contou um pouco da vida dela, até que foi agradável. Me mostrou uns papéis dizendo que ele tinha tanto em uma conta, tanto na poupança e 2 apartamentos. Explicou que tudo a mãe dela, como esposa, tinha direito à metade, e a outra metade nós 2 dividiríamos. E por fim tinha o gasto com os advogados para o inventário. Eu respirei fundo e disse: Fulana, eu não quero nada, mas também não vou pagar nada. Refaça esses documentos e coloque que eu estou abrindo mão de tudo e passando tudo que me for de direito para você. Mas coloque também que eu não vou arcar com nenhuma despesa. Ela ainda insistiu que eu aceitasse, que ele gostaria que eu recebesse, mas eu não queria nada dele e nem achava justo também. Por fim, ela concordou e agradeceu. Ficamos mais um pouco, pedimos mais um café e conversamos mais. Até que ela perguntou: Fulano, você tem 34 anos, né? Pode me dizer que dia você nasceu? Eu nasci dia 8 de março de 71, respondi. Então, eu queria te contar uma coisa. Eu sempre quis te procurar, conversar, mas é tudo tão complicado que eu nem sei o que falar. Pode contar, fulana, não vou te julgar não, cada um tem sua história. Tá bom, eu agradeço, ela disse. Na verdade, eu queria te dizer que eu tenho 34 anos e nasci dia 8 de abril de 71. Disse isso e ficou me olhando. Eu custei um pouco a entender, mas de repente a ficha caiu. Como é? Eu sou um mês mais velho que você, é isso mesmo? Me desculpe, eu não tenho culpa, ela já disse quase chorando. Eu não acho que você tem culpa, respondi. Eu tô tentando entender só. Seu pai teve um caso com a sua mãe enquanto ainda era casado com a minha. Ah, então tá tudo explicado, né? É isso. Fulano, ela disse, eu preciso te contar muita coisa para você entender tudo. Você gostaria de saber tudo o que eu quero contar? E eu respondi, sim, gostaria, pode contar. Então eu vou te fazer uma proposta. Semana que vem é Semana Santa, tem um feriadão. Você aceita viajar comigo? Como é? Viajar com você? A gente não se conhece bem para isso, fulana. Não me leve a mal. E ela disse, sim, eu sei, mas você disse que é casado. Leve a sua esposa, eu levo o meu noivo. Vamos para um hotel, em algum lugar bonito, para que tudo possa ser contado com calma e de uma forma mais leve. Eu gostaria de ser sua amiga, eu sempre quis. E eu respondi, fulana, vamos fazer assim. Me deixe pensar, amanhã eu te ligo. Vou conversar com a minha esposa e ver o que é que ela acha. Tudo bem para você? E ela respondeu, claro, eu te entendo. Eu aproveito e refaço os documentos e espero você me ligar. Se despediu e foi embora. Fui para casa pensando e francamente não sabia muito bem o que pensar e nem o que fazer. À noite conversei com minha esposa. Ela achou a ideia boa e disse que eu deveria ir para ouvir e sugeriu que eu contasse para minha mãe. Liguei para minha mãe e contei tudo.
Ela concordou com a minha esposa, disse que eu deveria ir e deu uma outra ideia. Minha mãe tinha uma casa grande na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde passávamos férias sempre. Onde passávamos férias sempre com a nossa enorme família. E ela disse: filho, chame ela para ir para nossa casa. Fique lá com sua esposa e eles. E veja o que acontece. Vá com o coração aberto. Dê uma oportunidade à moça. E assim eu fiz. No dia seguinte, liguei para minha irmã e sugeri a nossa casa. Ela perguntou se não estaria atrapalhando nada, se a minha mãe não tinha intenção de ir. Eu disse que não, que estava tudo bem. E ela disse: fulano, eu aceito. Mas será que você poderia perguntar à sua mãe se ela poderia ir também? Eu acho que ela deveria ouvir as coisas que eu tenho para contar. Disse que falaria com a minha mãe e depois avisava. Assim fiz, minha mãe aceitou, para minha surpresa. Combinamos tudo então para irmos no início do feriado e ficar lá por 6 dias. Passei o endereço para minha irmã e ela combinou que iria um dia depois de mim e ficaria até o fim do feriado, se assim eu quisesse, depois de ouvir tudo que ela iria contar. A ansiedade tomou conta de mim. Eu parecia um adolescente, contando os dias. Acontece que 2 dias antes da viagem, o meu interfone toca e o porteiro disse que a senhora Lúcia estava na portaria. Achei estranho, eu não estava esperando ninguém e nem conhecia nenhuma Lúcia. Pedi que conferisse se era comigo mesmo que a pessoa queria falar. Ele disse que sim. Então eu disse que eu iria descer. Coisa estranha, eu não ia mandar subir uma pessoa que eu nem sabia quem era, né? Ana do céu! Você tem noção de quem era a senhora Lúcia? Pois é, eu também não tinha noção, não. Era nada mais, nada menos que a esposa do meu pai. Lá estava ela, muito mais envelhecida, mais gorda ainda e mais feia, e também muito abatida. Fiz uma enorme cara de surpresa e fiquei meio que espantado. Oi, Lúcia, o que faz aqui? Como sabia meu endereço? Oi, fulano, você tá ótimo, a cara do seu pai. Disse ela com um sorriso pavoroso no rosto. Aquela mulher parecia uma bruxa de filme. Tá bom, Lúcia, mas me diga o que você quer. E ela disse: podemos ir ao seu apartamento? E eu disse: não podemos, fale aqui mesmo. Eu tenho aqui uns documentos para você assinar. Eu não sei se você sabe, mas o seu pai morreu. E eu disse: sim, eu sei. E na mesma hora eu ouvi aquela saudosa voz do meu avô já falecido, dentro da minha cabeça, dizendo assim: fique quieto, não conte sobre sua irmã. Então ele morreu, mas não deixou nada. Tudo estava em meu nome, mas eu preciso que você assine umas coisas. E já foi tirando os papéis do envelope, virando as folhas do documento de forma rápida, indo direto para a parte da assinatura. Me estendeu uma caneta e empurrou os documentos. É aqui, ó, é só assinar. Eu olhei bem para ela e senti uma enorme tranquilidade, uma enorme leveza. Por trás dela, eu via o meu avô. Pisquei o olho e ele já não estava mais lá. Lúcia, deixa os documentos que eu vou levar para os meus advogados e depois eu te telefono. Falei pegando os documentos, mas ela rapidamente os puxou da minha mão de volta. Não precisa, é só você assinar aqui, ó, onde eu estou mostrando, e pronto. Lúcia, eu não assino nada sem o meu advogado ler. Ou você deixa comigo, ou vai ficar sem assinatura, eu disse cruzando os braços. A louca surtou, começou a gritar e dizer que eu ia ver só, que eu ia me arrepender, tudo aos berros. O porteiro veio na nossa direção e perguntou se podia ajudar. Eu prontamente disse que sim, que podia acompanhar a Lúcia até a rua. Nesse momento, ela tentou me dar um tapa no rosto, mas alguma coisa a empurrou. Ela levou o maior susto olhando para os lados. Eu e o porteiro nos olhamos, nos assustamos também, e ela saiu rápido em direção ao portão. Entrei assustado no elevador e novamente ouvi aquela voz. Ligue para sua irmã e fale com ela. Entrei em casa já ligando para ela e disse o que tinha acontecido. E ela disse: fulano, você não assine nada na mão dela, nem a receba sem antes me ouvir, por favor. Pode deixar, fulana, respondi.
Nos despedimos e combinamos de nos encontrar dali a 2 dias na casa de praia. É longo, gente. Tem mais um monte de coisa aqui ainda e eu achando que eu já contei esse relato. Que agora veio o capítulo final. Eu queria... Gente, mas o pior que deve estar, se tiver, tá com outro título. E aí agora para eu achar o título de quem é? De quem é essa história? Se eu já contei. Porque me é muito familiar. Não é nítido, sabe? Para eu bater o martelo e falar, eu já contei. Mas a todo momento não me é estranho. Por isso eu peço desculpa se eu já tiver contado. E aí me digam qual que é o título do outro. Porque eu tô digitando aqui, ó. Procurando. E eu não tô achando. Tô procurando aqui. Não sei. Mas vamos lá, vamos continuar então. Capítulo final, a viagem. E assim fizemos a viagem mais louca da minha vida. Muito bem. Na quarta-feira, após o almoço, saímos em 2 carros. Eu e minha esposa, minha mãe e Antônio. Chegamos na nossa casa, desfizemos as malas, arrumamos os quartos e fizemos uma rápida limpeza. Fomos ao centro da cidade, fizemos compras e abastecemos a casa para o feriado. À noite, ficamos até bem tarde conversando. Na manhã seguinte, logo cedo, meu celular toca e minha irmã dizia que em poucos minutos estaria chegando, se eu poderia esperá-la no portão. Fomos todos para a varanda e eu fui logo abrindo o portão da garagem, e logo a vi em seu carro junto com um rapaz ruivo. Entraram com o carro e logo desceram. Ela, muito encolhida, parecia envergonhada e com medo de alguma coisa. E logo o rapaz, que aqui vou chamar de João, foi colocando os braços nos ombros dela como quem a quisesse proteger. Minha mãe, notando isso, foi rapidamente em direção a ela com os braços abertos e a abraçando. Seja muito bem-vinda, fulana. Me dê um abraço. Afinal, você é irmã do meu filho, então é da família. Fulana chorou de soluçar nesse momento. E a minha mãe se manteve abraçada com ela até que ela se acalmasse. Muito obrigada, dona Carmen. Eu vou chamar minha mãe aqui de Carmen. Fez todas as apresentações e nós também fizemos. Fomos levá-los ao quarto onde ela ficaria, e o rapaz, Felipe, noivo dela, disse que tinham trazido compras, se eu podia ajudá-lo. Assim fiz, enquanto minha mãe e minha esposa ajudavam minha irmã a se acomodar e guardar as coisas. Cheguei ao carro com o Felipe, que antes de abrir a mala colocou a mão no meu ombro e disse: Olha, fulano, eu peço do fundo do coração que trate a sua irmã bem. Há muito tempo ela gostaria de te procurar e criar laços, mas muitas coisas ruins aconteceram a ela. E se ela está aqui hoje para contar tudo, é só por ser uma moça determinada e de muita coragem. Ela realmente quer ser a sua irmã. Notando a preocupação dele, eu dei um sorriso e respondi: Fique tranquilo, Felipe. Aqui somos todos do bem. Se vocês estão aqui em nossa casa, é só porque estamos com o coração e com a mente abertos para ouvir o que ela quer contar. Não se preocupe. Obrigado, fulano, ele disse. E assim fomos pegando as compras que eles trouxeram, que honestamente parecia comida para um batalhão. Logo minha irmã voltou e do banco de trás do carro tirou um enorme buquê de flores do campo e entregou à minha mãe. Eu gostaria que a senhora recebesse essas flores com todo o meu carinho e já entendesse que eu nunca tive culpa e nem participei de nada do que eu vou contar. Minha mãe recebeu as flores e mais uma vez a abraçou e disse que ela relaxasse, que ali ela estava entre amigos. Esse dia foi tranquilo. Fizemos um churrasco, conversamos sobre amenidades, tomamos banho de piscina e curtimos o pôr do sol na praia. À noite, minha mãe fez a famosa lasanha e nos propôs de tomarmos um vinho após a janta na varanda.
Assim fizemos. Antônio trouxe as taças e Felipe ajudou trazendo água e o vinho da cozinha. Nos sentamos todos na mesa redonda, grande da varanda. Minha mãe serviu a todos e foi a última a se sentar. Posso começar a contar, fulano, o que vim aqui fazer? E eu disse, claro, fulana, quando você achar que estiver pronta, fale, no seu momento. Agora, vocês vão ouvir toda a narração da minha irmã. Então agora é a irmã dele contando, que já é mais um relato dentro do relato longo também. E lá vamos nós. E ela disse, melhor começar logo. Ela se ajeitou na cadeira, bebeu um pouco de vinho e começou. Eu vou contar as coisas que eu sei e as que eu vivi e lembro. Minha mãe trabalhava junto com o nosso pai, no aeroporto. Ela é 12 anos mais velha que ele e sempre foi uma mulher amarga. Deve ter seus motivos. Ela é órfã, viveu em orfanatos a vida toda. Não tem amigos e nunca teve que eu me lembre. Nosso pai sempre foi muito brincalhão e galanteador. Não que paquerasse ela, mas a tratava bem, brincava muito, tentando quebrar o gelo dela. Minha madrinha trabalhou com eles e ela que me contou isso tudo. Ela e minha mãe não se falam há anos. Minha mãe acreditou que o nosso pai estava paquerando ela e começou a chamá-lo para almoçar, para jantar, para sair, e ele sempre se esquivava, o que a deixou muito irritada. Minha madrinha percebeu e avisou que ele era casado e que estava bem no casamento, que gostava muito da esposa e que a tratava muito bem, e que a tratava bem por educação, e que estava tratando que estava tratando bem por educação. E insistiu em dizer que ela estava confundindo as coisas. Ela ficou com muita raiva, mas muita mesmo. Minha madrinha disse que ela passou meses tratando todos muito mal, com raiva de tudo e de todos. E o pai continuava a tratá-la bem. Mamãe é da Umbanda e acabou indo fazer um trabalho para fazer o papai ficar com ela. E ainda contou isso para minha madrinha, se gabando. Minha madrinha disse que chegou a contar isso para o nosso pai, que disse brincando que essas coisas não funcionam. O tempo passou e o tal do trabalho não funcionava. Então ela fez novamente e mandaram ela fazer um bolo, fazer um certo encanto no bolo e dar para ele comer. E assim ela fez. Depois de comer o bolo, ele começou a se dobrar as investidas dela. Começou a aceitar os convites para o almoço e depois de muitos almoços juntos, eles se envolveram de fato. Mas para a infelicidade da minha mãe, ele continuava gostando da esposa e ela ficava muito irritada com isso. Fez um novo trabalho e mandaram ela engravidar, que se fizesse isso ela iria conseguir. E assim ela fez. Ela nunca quis filhos, mas para agarrá-lo achou que valeria a pena. Engravidou e descobriu que a esposa dele também estava grávida e ele estava completamente encantado com isso, animado e contando para todos. Novamente minha madrinha foi conversar com ele, dizendo tudo o que a minha mãe estava fazendo. Ela fazia questão de contar para minha madrinha que era a única coisa perto de uma amiga que ela tinha, que seguia dizendo que estava errado e que em algum momento ela ia pagar por tudo isso. Minha mãe passou toda a gravidez sozinha. O papai não dava atenção. Muitas vezes chegou a dizer que ela tirasse essa criança. Insistia em dizer que não largaria da mulher e nem assumiria o filho que ela estava esperando. Minha mãe, com 8 meses de gravidez, recebeu o telefonema no trabalho, avisando que sua mãe estava indo para a maternidade, que queriam falar com o papai, que ainda não tinha chegado. Ela disse que daria o recado, mas é claro que não deu. Ainda tentou fazer com que ele saísse com ela para tomar um café, para que se ligassem novamente e ele não atendesse. Ela andava na bolsa com um saquinho cheio de ervas, que no centro onde ela frequentava tinham dado para ela usar para fazer um chá e dar ao papai em último caso. Que centro, hein? Que aquilo faria com que ele largasse de vez a esposa, mas que o preço a pagar seria alto. Ela por muito tempo teve medo de usar, mas nesse dia, em total pavor, ela fez o chá e deu para ele beber.
Muito tempo depois, ele começou a agir de forma estranha, meio perdido, sem saber. Minutos, não muitos. Minutos depois, ele começou a agir de forma estranha, meio perdido, sem saber onde estava nem o que fazer. Minha mãe, assustada, o convenceu a ir embora do trabalho para a casa dela. E ele foi. Chegando lá, ele apagou. Dormiu toda a tarde e acordou assustado, dizendo que tinha que ir embora, que tinha que ir para a maternidade, e saiu porta fora, a deixando bufando de ódio. Minha mãe já deveria estar de licença maternidade no trabalho, mas fazia questão de ir trabalhar para encontrar com ele todos os dias. Soube do seu nascimento dias depois e continuou a dar o chá para ele todos os dias pela manhã, até que finalmente o convenceu a sair de casa, e assim se fez. Porém, ela teria que dar esse chá para ele eternamente e não poderia deixar que ele tivesse contato com você, pois no centro onde ela frequentava, disseram que você poderia fazer com que o encanto se quebrasse. Nesse momento, minha mãe chorava. Agora é ele falando aqui de novo. Nesse momento, a minha mãe chorava. Minha irmã também contava tudo com lágrimas nos olhos, e eu ouvia tudo sem saber o que pensar. Eu sentia muita pena da minha mãe e muita raiva da mãe dela, da mãe da irmã dele, né? E confuso quanto ao que sentia por ela, minha irmã. Minha esposa segurava minha mão e às vezes me fazia um carinho. Antônio segurava as mãos da minha mãe todo o tempo. E minha irmã continuou. Isso tudo que eu contei até agora, parte eu soube pela minha madrinha e partes pela minha própria mãe, que muitas vezes em momentos de raiva soltava essas histórias em cima de mim, dizendo que eu tinha que fazer tudo o que ela mandasse, por todo o trabalho que ela teve para me dar um pai. Minha vida não foi fácil. A família do papai nunca frequentou a nossa casa. Nossas tias foram em alguns poucos aniversários meus. Nossa avó nunca falou com a minha mãe. Eu lembro de uma única vez que o papai me levou para lanchar com ela quando eu era pequena, mas foi a única vez que eu a vi. Nosso pai foi um fantoche nas mãos da minha mãe. Todos esses anos ele tomava o tal do chá logo no café da manhã. Ela o fez abandonar o emprego e quando notou que só o dinheiro dela não dava, o convenceu a fazer faculdade de direito e com as macumbas dela ia conseguindo uma coisa aqui e perdendo duas ali. A vida foi sempre assim. Eu não me lembro de vê-los como um casal normal. Nunca. Eles não se beijavam, eles não se abraçavam. Pouco falavam e realmente o nosso pai parecia uma pessoa avoada. Às vezes falava comigo, às vezes não falava. Eu percebia que ele me amava, mas não era o suficiente. Ele sabia que tinha outro filho, sabia que tinha um buraco no coração pela falta desse filho, mas o trabalho encobria isso a maior parte do tempo. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe infartou pela primeira vez e com isso ficou 15 dias internada. E com isso o papai ficou 15 dias sem o tal do chá. Me lembro dele chorando em casa, me dizendo que eu tinha um irmão. Disse que gostaria muito de conhecer o filho, que queria que eu também conhecesse. Lamentava por ter deixado sua mãe. Lamentava por ter se afastado da família dele. Aqueles 15 dias de internação da minha mãe, nossa vida foi muito boa, foi mais leve. Eu e ele conversávamos muito e por fim o convenci de te procurar. E assim ele fez. Ele não foi nenhuma vez no hospital ver a minha mãe. Eu fui apenas 2 dias e depois apenas ligava para o hospital para ter notícias. Minha mãe é uma pessoa nociva, muito maldosa. Me tratou mal a vida toda, nunca me deu um carinho. Ela apenas me alimentava, me comprava coisas, tratava de cuidar da minha educação, mas quase não falava comigo. Nossa casa era sombria, escura, era triste. Eu sempre fui uma ótima aluna, porque eu me refugiava na escola e na casa da minha madrinha, que foi uma mãe para mim. Com 17 anos eu conheci o Felipe e logo começamos a namorar. Há tempos ele sabe disso tudo e sabe o quanto tudo isso me sufoca a vida toda. Lembro do dia que o pai foi te conhecer. Eu lembro dele chegando em casa radiante de alegria, me contando tudo. Tão feliz que chegou a chorar. Eu acreditei de verdade que a nossa vida ia mudar a partir daquele dia.
Cheguei a conversar com a minha madrinha, que lembrou da tal história que o centro, lá onde minha mãe ia, disse que se ele te conhecesse, o encanto se quebraria. Mas chegou o dia da minha mãe voltar para casa. O hospital ligou e nós dois fomos buscá-la. Meu pai era um homem mais leve, mais feliz e fez a grande burrada de contar para ela do encontro que teve com você, ainda no carro, voltando para casa. E é claro que ela teve um ataque de raiva ali mesmo, dizendo que isso era um absurdo, que vocês tinham tirado a família dele, ou dela, né? Que vocês tinham tirado a família dela, que vocês tinham virado a cabeça de toda a família contra ela, contra ele, sei lá, tinham tirado a família dele, eu acho, que foi vocês que viraram a cabeça de todo mundo contra ele. Ela gritava barbaridades. Quando chegamos em casa, ela me levou na cozinha e me perguntou se eu não tinha feito chá para ele nos dias que ela estava internada. E eu disse que eu não sabia que era para fazer isso. E nesse dia, pela primeira vez, ela me deu uma surra, que só parou quando um vizinho bateu a porta, assustado pelos meus gritos de socorro e os gritos do papai mandando ela parar. Minha irmã... e agora é ele contando. Minha irmã soluçava ao contar isso e minha mãe a abraçou nesse momento, dizendo: sinto muito, minha filha, eu sinto mesmo. E ela disse: obrigada, me desculpe por estar trazendo todo esse sofrimento à tona tantos anos depois. E minha mãe disse: tá tudo bem, coloque tudo para fora, você tá em família. Nesse momento, minha irmã chorou de soluçar abraçada com a minha mãe, que fez um sinal pelas costas dela para que eu me juntasse ao abraço, e eu, meio sem graça, fui abraçá-las. Ana, nesse momento, assim que eu as abracei, parece que alguma coisa mudou dentro de mim. Eu senti um enorme amor, uma sensação estranha de que eu estava abraçando alguém que eu conhecia há muito tempo. Alguém que era importante para mim. E então eu caí no choro junto com elas. Foi um momento muito estranho mesmo. Eu comecei a sentir um amor incondicional pela minha irmã. Foi como se tivesse reencontrado alguém que não via há muito tempo e que era de vital importância para mim. Depois de um tempo, nos largamos, minha mãe serviu mais água e mais vinho para todos, foi na cozinha buscar uvas e queijos e trouxe para a mesa. Fulana, você tá bem para continuar? Quer deixar para contar o resto depois? E ela disse: Dona Carmen, se estiver bom para todo mundo, eu prefiro terminar tudo de uma vez. Então faça como quiser, disse minha mãe. E assim ela continuou. Bem, no dia seguinte, minha mãe voltou a dar o chá ao papai, mas parecia que o encanto estava mais fraco. Ele seguia falando de você, insistia em ir vê-lo toda semana. Papai não tinha emprego fixo, ele entrava e saía de vários escritórios de advocacia. Era um bom advogado, mas sempre que ele fazia amigos, minha mãe criava um problema ou devia fazer algum trabalho também, e é isso que eu acho, na verdade. Ela já não falava comigo e depois da surra falava menos ainda. Mas vivia enfiada naquele centro quando não estava trabalhando. Ela insistia para que ele apresentasse você a nós e ele tentava se esquivar disso tentou se esquivar disso quanto pôde, até que não deu mais. Ela sabia dobrar ele, com os chás, com comidinhas batizadas. Ela é assim. A única coisa que falou comigo foi para que eu não dirigisse a palavra a você. E assim foi aquele jantar pavoroso que tivemos. Eu querendo te conhecer, eu queria falar com você e ela com olhares ameaçadores para mim. Com o tempo e com os chás, ela voltou a dominá-lo. E assim você já sabe o que ocorreu. Ele tentou te tirar a pensão com orientação dela. Aquilo não foi feito com a intenção de realmente deixar de pagar a sua mãe. A verdadeira intenção foi mesmo de criar uma briga entre você e o seu pai. E ela conseguiu. Com o tempo, ele passou a beber muito. Ele falava todo o tempo de você, mas não conseguia te procurar. Provavelmente pelos trabalhos ou mesmo pelo domínio psicológico que ela tinha sobre ele. Quando eu fiz 18 anos, saí de casa, fui morar com a minha madrinha, que pagou minha faculdade de Direito e me deu uma coisa que eu nunca tive, um lar. Eu ia uma vez por semana em casa, jantar, não por ela, só para ver o papai, que passou a estar quase sempre bêbado e muito agressivo com ela. Ele não batia nela, mas a humilhava com palavras o tempo todo. A chamava de velha gorda, de bruxa, de feia, reclamava de tudo que ela fazia.
Era um inferno esses jantares. Mas sempre que eu o chamava para encontrar comigo fora de casa, alguma coisa acontecia com ele. Um pneu furava, ele caía doente, aparecia uma reunião, sempre tinha alguma coisa. Até que eu desisti e passei a aceitar os pavorosos jantares só para estar com ele. Até que anos depois ele ficou doente e foi internado. No hospital ele não podia beber o chá. E dias depois ele, já com a cabeça melhor, assinou um documento proibindo a entrada da minha mãe no quarto de hospital, o que gerou a maior confusão no hospital. Ela não aceitava por nada, mas teve que respirar. Eu ia vê-lo diariamente e ele estava sereno, estava bem. Cada dia mais fraco, mas a cabeça estava boa. Pediu para que procurasse, te chamasse para vê-lo, e que se você não fosse, que eu te procurasse, que criássemos laços. Me fez prometer que me manteria afastada da minha mãe. Até que ele se foi. Mamãe fez a viúva arrasada no velório e no enterro. Honestamente, não sei se ela realmente gostava dele. Ela perdeu uma vida inteira e não teve amor. Ele não a amou. Ela não foi feliz. Depois da morte dele, ela procurou um advogado e tentou falsificar documentos para que tudo que ele deixou ficasse para ela. Mas ela esquece que eu sou advogada. Papai não fez testamento, eles eram casados. Então, tudo que eles tinham, metade é dela e a outra metade é nossa. Não tem o que questionar. Mas ela tentou. Provavelmente o que ela te levou para assinar era alguma coisa para que você abrisse mão da sua parte para passar para ela. E isso é tudo. Eu sinto muito, Dona Carmen. Bom, acho que ela terminou, né? Isso é tudo. Eu sinto muito, Dona Carmen, por tudo que a minha mãe fez a senhora passar. Desculpe, fulano, por você não ter tido um pai. Eu sinto muito mesmo. Eu sofri a vida inteira por causa dela. Eu comecei a conhecer um pouco do que é ser feliz depois que eu saí de casa, com a minha madrinha e com o Felipe. Por muito tempo eu achei que tudo aquilo era normal, as pessoas não se gostarem e se tratarem daquela forma fria e seca. Bom, e assim ela finalizou toda a história, nos deixando todos com um misto de pena, raiva, amor e mais nem sei o que. Eu levantei e a abracei. Por alguma razão eu sabia que tudo que ela tinha contado era verdade. Meu coração tinha se aberto para ela de uma forma que até hoje eu não sei explicar. Ana, nós passamos o resto do feriado nos conhecendo e parece que tínhamos muita afinidade. Felipe se mostrou um rapaz incrível. Fulana e minha mãe se entenderam de tal forma que pareciam mãe e filha. Por fim, Fulana deu uma ideia incrível. O que tinha ficado para nós, dos bens do nosso pai, caso vendêssemos a nossa parte e juntássemos os valores das contas, daria para comprar o terreno ao lado da casa da minha mãe, ali na região dos lagos, e construir uma casa boa. Minha irmã me convenceu a fazer isso e que a casa ficasse no meu nome e no dela, e eu aceitei. Ana, já se passaram 16 anos deste final de semana que aqui contei. Eu e Fulana moramos no mesmo prédio. Ela já casada com o Felipe. Nós construímos a casa, não na região dos lagos, mas em uma outra cidade. Já que tínhamos a casa da minha mãe ali, achamos melhor em outro local para ter uma outra opção. Viramos uma família maior e mais divertida. Meu padrasto adora Fulana. Antônio a levou ao altar no dia do seu casamento e no lugar da mãe da noiva estava minha mãe, orgulhosa e feliz em ter sido chamada para tamanha honra. Eu e minha esposa somos padrinhos do filho da Fulana e ela e Felipe são padrinhos do meu primeiro filho. A Lúcia, nós não sabemos dela há mais de 15 anos. Não sabemos nem se é viva. Um ano depois daquele final de semana, compramos os nossos apartamentos em novo endereço e nos mudamos. Ela nunca mais veio nos procurar, a nenhum de nós. E eu fico pensando, com essa história louca, eu tive 2 pais maravilhosos. Minha mãe foi feliz com meu padrasto e é hoje com o Antônio. E Fulana, bem, Fulana pagou caro pelos erros da mãe, mas no fim deu tudo certo. A madrinha dela é uma pessoa incrível e hoje virou amiga da nossa família. E minha mãe ama mesmo a Fulana como se fosse sua própria filha. Eu e Fulana somos os melhores amigos. Minha esposa adora ela e meus filhos a amam muito mesmo.
Não entendo como pessoas como a maledite Lúcia passam pela vida apenas para fazer maldade, sem ao menos terem algo de bom na vida. De que valeu tudo que ela fez? Agradeço a Deus por ter colocado a fulana na minha vida e sinto muito por não ter ido ao hospital me despedir do meu pai, mas acredito que ele hoje, onde estiver, compreende os meus sentimentos. Pelo menos assim eu espero. Essa foi a minha enorme história. Um beijo bem grande. Um beijo para você, muito obrigada pela história, que eu fico pensando se eu já não gravei, gente, se eu já não contei, não sei. Bom, se eu já contei, deixem aqui nos comentários para mim e falem qual é o relato, porque deve ter outro nome, deve ser de maledito.